Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Dorival Fagundes, esse aqui é o canal Para Além da Academia e hoje nós vamos entrevistar a nossa amiga, pesquisadora, mestra em Direito pela UFRJ, Yasmin de Melo Silva. Yasmin, seja muito bem-vinda ao nosso canal, uma alegria imensa, imensa mesmo, de verdade, tê-la aqui conosco. Tivemos aí umas dificuldades no percurso, mas que bom que nós conseguimos fazer essa gravação. Então, seja muito bem-vinda, amiga. E aí, já que passando a palavra, gostaria que você contextualizasse um pouco a sua história acadêmica, enfim, o que você está fazendo agora, falasse um pouquinho da sua trajetória, tá bom? Tá bem. Muito obrigada, Dori, pelo convite. Também estou muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos, ou bom dia, não sei, a quem estiver assistindo e quando estiver assistindo. Obrigada pela insistência em me fazer participar do canal, porque as coisas não têm sido fáceis para advogados em momentos de pandemia. Mas é isso e, enfim, o importante é tocar o barco, né, da melhor maneira possível. Sim. A minha carreira acadêmica, no final das contas, começou com uma paixão pela pesquisa, né, pela orientação desde a graduação, principalmente com a professora Cecília Cabaleiro. E durante a graduação, desenvolvendo pesquisa, eu quis construir a carreira acadêmica, então emendei no mestrado na UFRJ mesmo. Só com uma mudança de tema. Eu comecei fazendo pesquisa em constitucional, depois efetivação de direitos constitucionais, e aí disso cheguei a questões identitárias e direitos humanos através da teoria de gênero. Quando eu passei a estudar uma perspectiva mais de construção do Estado, de políticas públicas e colocação desses direitos num marco constitucional, eu passei a olhar para o outro lado e para a teoria institucional e as perspectivas de construção, ao invés da luta por direito na ponta e as construções identitárias. Quando eu entrei no mestrado, eu ainda entrei com uma pesquisa de gênero, e eu mudei de tema ao longo do mestrado, pensando em estudar direito à cidade e gênero ou algo do gênero. Pela possibilidade ou impossibilidade de orientação à época e os caminhos que foram se construindo, porque às vezes é o cenário de o que não só nós podemos aproveitar de melhor de um programa, mas também o que pode ser oferecido e a gente maximizar conhecimentos. Na época, aconteceu a possibilidade do Mauro Osório me orientar, e ele é um dos maiores especialistas, se não o maior, em desenvolvimento regional específico para o estado do Rio. Eu achei que era uma oportunidade de olhar mais para isso em primeiro plano, e depois, se tivesse que aprofundar algum conhecimento de gênero ou identitário, seria um próximo passo. Mas usei o mestrado para construir essa base, né? Para construir base nessa teoria. E não me afastando muito dos direitos constitucionais ou direitos fundamentais, eu troquei para uma análise mais voltada para direitos sociais e pensando mais em como seria, se eles eram de fato caros, se direitos humanos são de fato caros, e como é que a gente testa isso, como a gente avalia. Conhecendo socioeconomia, conhecendo instituições, conhecendo gasto público, receita pública, capacidade de, enfim. E, a princípio, algumas pessoas perguntaram, mas isso é trabalho de advogado? O advogado estuda isso? Talvez eu seja a prova que advogado é, de fato, um cientista de ciências sociais aplicadas também, quando ele se dedica à ciência. E aí eu fiquei bastante interessada, foi particularmente especial assim, ser orientada por um economista, porque desmistificou um pouco a ideia que existia em mim também, de que uma pesquisadora de direitos humanos entendia ou entenderia pouco de economia. Eu tive a possibilidade de fazer a abordagem por uma outra ótica e foi interessante, assim. E eu vi que não era outra, na verdade. Era uma outra perspectiva do mesmo problema e que é falho também a gente achar que existe, de fato, uma seção entre as duas abordagens, porque de fato, a construção de uma materialidade de direitos, uma construção de uma materialidade econômica de sustentação desses direitos sociais, ela depende de um olhar que passe por conhecimentos econômicos e socioeconômicos. De fato, assim, independente de qual é a perspectiva que a gente vai adotar, de qual a linha, qual a modalidade, a gente precisa conhecer e entender a crítica, né? E especialmente quando a gente está falando de um contexto localizado ou regionalizado. Exatamente. E hoje, depois, enfim,
terminei o mestrado e no final do mestrado eu comecei a trabalhar com assessoria do Capigov, que é um braço de atendimento a políticas para governo e tecnologias de governo da engenharia da UFRJ, através de uma bolsa da Fundação Coptec, que é a fundação de apoio. E a partir dessa primeira oportunidade, as startups incubadas na engenharia acharam interessante essa visão de conhecimento do público para aqueles que vendiam para público, pela possibilidade de habilitação e o que a gente conhece do arcabouço jurídico do direito administrativo, mas também pela possibilidade de enxergar a coisa de fato em processo, você identificar as fases que são necessárias e quais os conhecimentos envolvidos, e não atuar só em última análise, né? Depois que todos os outros procedimentos ou, enfim, passos já foram atendidos, você atua como advogado no último recurso ao judiciário. Na verdade, é atuar internamente nas empresas, desde a concepção de uma ideia, produto, serviço, o que quer que seja, para já guiar uma ideia de conformidade, ou enfim, não só capacidade de habilitação, mas também conhecimento do nicho de mercado e para quem você está vendendo. Foi interessante, eu gostei, me descobri bastante ali, acabei incorporando alguns conhecimentos de direito privado, trabalhando para a empresa com propriedade intelectual e industrial, e aí depois a Lei Geral de Proteção de Dados e a proteção e a dinâmica de dados em si. E hoje eu trabalho muito mais como como é que eu posso dizer, talvez um compliance office, mas aplicando conhecimentos de direito público pela prestação de serviço dessas empresas para a administração pública, entendeu? Ou do próprio Capigov. Sim. Maravilha, ou seja, você não saiu do direito, né? Ou o direito não saiu de você. Exatamente. E a pesquisa, ela vira não só agora, não é que seja exatamente um segundo plano, porque quando a gente passa a atuar previamente ou com assessoria, necessariamente o teu trabalho ele é muito próximo do trabalho do pesquisador, porque você precisa basear e fundamentar antes. Você não está defendendo um ponto de vista específico, você precisa antever. Então, para antever, você só consegue conhecendo o cenário de uma maneira ampla, independente de como você possa abordar ele no futuro. Mas demanda estudo, é uma dissertação por dia, às vezes. Exatamente, exatamente. Excelente. Maravilha, maravilha. Então, assim, aí agora já entrando no seu tema de pesquisa da dissertação, você vai, assim, não deixa de ser uma questão que está percorrendo todo o seu trabalho aí, do início ao fim, que é a questão do mito do poder. O que vem a ser esse mito de poder da Baixada Fluminense, né? Ou na Baixada Fluminense? Marco, né? O marco de poder e o mito da riqueza. É isso? Desculpe, isso. Então, marco de poder foi um conceito que eu usei do teórico Douglas North, que é norte-americano, e na verdade, marco de poder seria a tradução contextualizada do marco institucional do Douglas North. A tradução contextualizada foi desenvolvida pelo próprio Mauro Osório. É uma noção entre um marco institucional, que é a construção de uma linha específica da teoria institucional que trabalha com instituições formais e informais. A localização da construção do fazer institucional, ela passa por diversas estruturas sociais, inclusive moralidade, ideologia e coisas que seriam instituições indiretas na visão do teórico. E aí ele diz que existe um fazer que depende dessa colocação e da construção e do desenvolvimento democrático, da maturidade, da história política, etc. Quando o Mauro passou a analisar a partir de uma noção contextualizada de economia, ele traduziu para marco de poder através da história política. Quando você passa a acompanhar passo para passo, né, a história política, você vê que existem escolhas de colocação desses marcos institucionais que, na verdade, permeiam muito a colocação do poder político. Então, a construção da ideologia, ela acaba consolidando um modelo econômico, ao mesmo tempo em que o poder político consolida o marco institucional. Então, seria o marco de poder e a união dessas coisas. E a melhor forma de traduzir
independente de conceituações que são de teoria política crua, que, na verdade, se a gente fosse usar um modelo de definição próprio da teoria política única e exclusivamente, nós iríamos usar o conceito inadequadamente, porque seria como traduzir muito mais um conceito que é muito mais amplo e uma série de coisas que você quer citar ao mesmo tempo dentro de um conceito que é de teoria política. Então, seria uma impropriedade com o conceito de teoria política. Uhum. Não sei se foi suficiente e me fiz entender, se não... Suficientemente. Aí, enfim, é claro, quem quiser se aprofundar, a gente deixa o link na descrição do vídeo para a pessoa ler efetivamente o trabalho, né, da pesquisadora. Eu acredito que, enfim, se quiser fazer contato com ela também, eventualmente quem se interessar pela pesquisa ou for com alguma dúvida, etc. e tal, a gente também consegue fazer essa chamada, né? Fazer essa inter-relação aí, beleza? Então, fique tranquilo, amigo. Beleza. E assim, dentro dessa noção de marco, de mito, quais são os desafios para a superação da precariedade econômica, né, na Baixada Fluminense? E, consequentemente, há algum movimento de resistência por parte da sociedade? Então, eu acabei falando do marco, né? Do marco institucional e a construção dessa noção como conceito. O mito, na verdade, está relacionado a um mito de riqueza, porque Duque de Caxias é a única cidade da Baixada Fluminense que concentra, única não, é a que mais concentra um valor adicionado bruto na sua receita relacionado à indústria, pela colocação da Reduc, que é a refinaria Duque de Caxias. E aí, na década de 90, principalmente, a partir de algumas análises de colocação em relação aos outros municípios do PIB da cidade, etc., em relação à receita total e tal, a cidade ficou conhecida como uma rica, seria uma cidade rica que usa mal o recurso público, porque ela tem uma receita alta, de um valor adicionado alto, valor adicionado bruto. Só que não. Em primeiro lugar, seria um mito essa riqueza, porque a gente precisa analisar em relação à renda per capita, ainda que ela tenha ficado muito bem colocada e ainda esteja comparativamente a outras cidades do estado do Rio, gerando em torno da 5ª posição. Se nós fizermos uma análise de colocação geral no estado, nós somos a 73ª cidade em per capita. Então, a capacidade, ainda que tenha um valor adicionado bruto alto, a capacidade de gasto público, ela é muito melhor analisada conceitualmente, né, a partir da renda per capita e a capacidade de gasto público. Um outro fator que deve ser acrescentado é a natureza do serviço onde ele se aloca. A gente tem... eu digo a gente porque eu nasci em Duque de Caxias, então algumas vezes eu me reporto à cidade como cidade natal e eu falo na primeira pessoa, mas nem sempre sou intencional. Mas o que acontece? A população economicamente ativa ainda se locomove muito, e especialmente para a cidade do Rio, para trabalhar. Com esse movimento diário, então, que é a pendulação, né, do trabalho, a gente acaba tendo uma migração de 1/4 da população constantemente para produzir riqueza no Rio, mas ela utiliza serviços invariavelmente na cidade de Duque de Caxias. Então, o que acontece? É a creche do filho, o saneamento urbano, onde os serviços associados à casa e moradia vão circundar, é a cidade de Duque de Caxias. Só que a produção de riqueza associada ao trabalho vai ser gerada na cidade do Rio. Isso gera uma necessidade de gasto público que não está necessariamente associada à produção de riqueza, relacionada a serviços. E em relação à indústria, o que acontece no geral na cidade é que a colocação dos maiores salários acabam migrando para áreas externas ao município e não se consolidam com uma permanência e construção local relacionada à renda, emprego e renda. A construção de poder local está muito mais associada a capital político e à colocação de organizações, ou enfim, capacidade de articulação política local, historicamente também. Entendi.
O que vem a ser as atividades indutoras e o conceito de capitalidade trazido para discutir o Rio de Janeiro? Assim. Antes eu esqueci de responder o último ponto da sua pergunta. Se existe algum movimento social articulado e quais são os desafios, né, para superar. O que acontece? Existe sim movimento social articulado. Acredito que em toda cidade, na verdade, né? Sempre que exista um poder estabelecido, haverá um movimento de resistência a esse poder pela incapacidade de qualquer poder de atender de forma global aos interesses, expectativas, e em determinado plano até a garantia de dignidade da população. Uhum. E os movimentos sociais em Caxias, eles acabam sendo também particularmente desprivilegiados por esse modelo de construção desse marco institucional de poder que eu descrevi. A Caxias tem uma particularidade de se construir um marco clientelista. O que acontece? Esse capital político ele se organiza em torno de movimentos localizados, mas não movimentos sociais e de resistência, movimentos da própria organização política em torno de cada um dos bairros. Então, o que acontece? Você tem colocações de poder que são associadas, legal ou ilegalmente falando, associadas a um bairro específico, que mapeia aquela área, as necessidades, por exemplo, às vezes associado a um vereador e a um bairro específico. Se as pessoas necessitam de coisas relacionadas a saneamento, distribuição de água, serviços no geral, elas pouco se reportam ao Poder Executivo e mais se reportam ao vereador local ou pessoa de capital político mais associado àquela área. Então, isso gera dois fatores. Um é uma falsa construção de base local para aquela população, que se sente atendida, por um lado, ao mesmo tempo em que ela não necessariamente está gerando qualidade nesse acesso ao fazer político local. E, por outro lado, gera para o movimento social uma incapacidade de mobilização dessas pessoas que se sentem atendidas e uma dificuldade de desconstruir a ideia de atendimento da coisa pública através desse tipo de colocação de poder. O ideal seria que fosse possível fazer base, como a gente diz em teoria política, você fazer base de acesso e entendimento da coisa pública através da separação dos poderes, identificação do que é de fato responsabilidade de cada um, a quem recorrer, quais são os limites de atuação de cada um desses poderes, enfim. Perdão, mas a sua pergunta